Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira, 6 de abril, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Jeremias diz para Judite que ele vai perder a Marieta dele. O meu irmão Giacomo vai me perdoar, eu posso até não querer fazer nada com ela, mas eu vou ter que colocar ela e o filho do maledito que ela está esperando na barriga dela para fora dessa casa. Jeremias ameaça dizendo que Bruno não vai ver o filho dele nascer. Judite fica assustada e diz para ele não falar uma coisa dessas. Vai sujar suas mãos com o sangue dos mezengas e eu vou deixar eles sujarem as mãos dele com o meu sangue, como ia acontecer agora? Judite concorda com ele e diz que nesse ponto ele está certo. Jeremias diz que ele vai entregar Bruno para a polícia. Judite, assustada, diz que assim ele vai entregar Rafaela também. Jeremias diz que isso é verdade. Rafaela fez isso para proteger ele como uma verdadeira Berdinazzi. Dona Ana descobre que Lurdinha é apaixonada por Zé Bento e dá conselhos para ela conquistar ele. Marieta diz para Judite que ela não está entendendo porque Jeremias fez aquilo ontem à noite. Judite diz que ninguém entendeu. Marieta diz que quase morreu de susto. E eu que estava lá do lado dele, a bala podia ter pegado em mim, né? Marieta diz Deus me livre. E Judite diz que ela até preferia que isso tivesse acontecido. Eu tô morrendo de pena do teu tio. Marieta diz para ela não falar bobagem porque ele está vivo. Judite diz que o tio dela está morto por dentro. Quitéria avisa para o senador que a comida está na mesa. O senador é um pouco rude com Dona Quitéria e diz que hoje ele não vai poder comer o bife acebolado dela porque ele está atrasado para o trabalho. Quitéria fica preocupada e diz: minha Nossa Senhora, eu não posso perder esse emprego, não posso. Otávio pergunta para Jeremias porque ele está achando que foi a Marieta que armou o Bruno Mezenga para matar ele. Jeremias diz que ele não sabe, mas nem o que pensar. Otávio pergunta para Jeremias como Rafaela tem tanta certeza disso. Jeremias diz que tinha uma bala dentro daquela arma, alguém mexeu nela. Otávio diz: e daí? Jeremias diz que ele não carregou aquela arma e quem fez isso quis matar ele. Otávio pergunta por que ele está achando que foi o Bruno e por que a Marieta faria uma coisa dessas. Jeremias conta para Otávio que Rafaela deu a arma dele para Marcos Mezenga matar o Dr. Fausto. E o pai quis me matar, e quem armou ele foi a Marieta. Marieta diz para Judite que ela não está entendendo o que ela está falando. Eu estou falando de um homem que todo mundo acha que é o diabo, mas no fundo é uma beleza de criatura. Marieta diz que também acha isso de Jeremias. Judite diz que Jeremias passou o pão que o diabo amassou antes de enricar como ele enricou. Marieta diz que ela sabe disso, e Judite diz que tirando o ódio que ele tem pelos mezengas, ele não odeia mais ninguém nessa vida. E Marieta diz que ninguém odeia mais ele do que os mezengas. E você sabe disso, não sabe? Eu sei, na casa dos mezengas, quando está falando dele é que nem está falando do diabo. Judite diz que lá falar de mezenga é igual. Marieta pergunta por que Judite estava falando que o tio dela está morto por dentro. Judite diz que ela não pode falar e Marieta pergunta por quê. Eu não posso falar, eu não posso. Mas por causa de que você não pode falar, dona Judite? Você não pode ter feito uma coisa dessas, não pode. Mas do que a dona Judite está falando? Quem foi que deu a arma para o Bruno Mezenga tentar matar o teu tio? Marieta pergunta do que ela está falando. O Bruno Mezenga dormiu no teu quarto e o teu tio amanheceu caído lá no cafezal. Você vai ter que explicar isso, Marieta. Marieta fica olhando indignada para Judite. Otávio levanta a dúvida para Jeremias que Marieta possa ter feito isso mesmo. Jeremias diz que Marieta não perdoou ele pela história que ele roubou o pai dela e que ele pode ter se enganado com ela. Judite diz para Jeremias que ela caiu na besteira de comentar aquele assunto com a Marieta. Jeremias pergunta se ela não poderia esperar ele ter falado com ela. Eu não aguentei, seu Jeremias, não aguentei. Ele pergunta onde Marieta está. Ela foi se trancar no quarto dela, ela está muito nervosa. Jeremias diz que vai esperar ela se acalmar. Marieta fica pensando quem foi que inventou essa história. Será que eu vou precisar ir embora daqui também? Bruno diz para Marcos que se Jeremias não tivesse levado o tiro, ele teria conseguido trazer a Luana de volta.
É, pai, o maledito está usando isso para separar vocês de uma vez por todas. Bruno diz que esteve pensando nesse assunto e que a Luana fez isso para proteger ele. Foi esse o preço que ela pagou, para aquele maledito não dar queixa contra mim. Mais do que isso, para ele negar que eu estava naquele cafezal naquela manhã. Marcos diz que isso é uma safadeza. De um Berdinazzi, meu filho, se espera tudo nessa vida, tudo. Marcos diz que Jeremias sabe que ele não pode provar nada contra ele. Bruno levanta a questão da Luana saber sobre isso. Eu tenho que arrumar um jeito de desmascarar aquele velho safado para tirar a Luana de lá. Marcos pergunta para Bruno como é que ele vai trazer a Luana de volta. Eu não sei, meu filho, mas eu vou ter que achar um jeito. Eu não consigo viver sem a Luana. Eu não quero que o meu filho nasça lá, eu não quero. Marita aparece novamente no apartamento de Leia. Ah não, você de novo. Eu preciso falar com você. Leia pergunta o que houve agora e qual é a novidade. A novidade é que o Ralph está morto mesmo. Ah, é? Uma hora você diz que ele está vivo, outra hora você diz que ele está morto. Onde é que você está querendo chegar, Marita? Ele morreu depois que te ligou? Marita conta a verdade para Leia e diz que Ralph nunca ligou para ela. Ah, então você inventou aquela história. Ela diz que inventou, inclusive a história que ele levava ela para Ribeirão quando ia ver ela. Leia pergunta por que ela fez isso, e Marita diz que não sabe. E aquela história de você me pedir dinheiro para dar para ele, você estava querendo me extorquir? Marita diz não, pelo amor de Deus, e Leia pergunta, e se eu tivesse te dado aquele dinheiro? Você estaria me provando que acreditava que o Ralph estava vivo. Mas eu acredito mesmo que o Ralph está vivo. Ponha isso na sua cabeça de uma vez por todas. Marita diz que não está. E Leia diz que ele andou telefonando para ela. Marita diz na cara de Leia que é mentira. Você andou mentindo para mim como eu também menti para você. O Ralph nunca telefonou para nenhuma de nós duas. Leia pergunta como é que ela pode dizer uma coisa dessas. É claro que ele está vivo. Por que eu estaria inventando uma história dessas? Porque você matou o Ralph, Leia. Leia diz que ela não sabe do que ela está pretendendo com isso, mas ela passou dos limites. Marita afirma que passou e pergunta para Leia o que ela estava fazendo no apartamento dela do Guarujá no dia que o Ralph foi surrado naquela praia. Quem te disse que eu estava lá? O detetive Clovis. E ele tem como provar isso. Leia fica toda desconfiada. Clovis procura o delegado Josimar e diz que Leia estava no apartamento dela no Guarujá no dia em que Ralph morreu, e ela sabia que ele iria se encontrar com a Suzane, uma das amantes dele. Josimar diz que então ela poderia ter matado Ralph por ciúmes. Clovis diz com certeza. Tudo bem, detetive, digamos que o senhor esteja certo, que ela tenha matado o marido. Clovis diz que ele acha que eles devem considerar essa hipótese. Como uma mulher frágil como a dona Leia poderia ter enterrado o infeliz naquela praia para que Amarelo afogasse? Só se ela fosse a Mulher Maravilha, e Clovis diz, ou se alguém ajudasse. Eu apurei, doutor Josimar, que naquela noite a senhora Leia não dormiu sozinha naquele apartamento. Josimar pergunta com quem ela dormiu. Com o ex-marido dela, o rei do gado. Josimar fica pensativo. Leia pergunta para Marita se agora ela virou detetive também. Eu só quero saber o que foi que aconteceu com meu Ralph. Pois então, bateu em porta errada. Eu peço que você saia e não me apareça mais. Marita pergunta para Leia o que o rei do gado estava fazendo com ela no apartamento do Guarujá. Leia vai tentar falar, mas Marita não deixa, dizendo que ela não precisa responder. É só para ela saber que ela já está sabendo. Leia liga para Bruno e diz que Marita e Clovis já descobriram que os dois dormiram juntos no apartamento do Guarujá. Bruno pergunta como eles descobriram. Descobrindo, você deu todos os nossos endereços para aquele detetive quando ele estava me seguindo, lembra? O que eu falo para eles caso eles me perguntem sobre você ter dormido comigo naquele apartamento? Você diga que eu estava tentando te reencontrar depois que você largou aquele traste e que eu estou me apaixonando de novo por você. Leia distorce as coisas e pensa que Bruno está apaixonado por ela mesmo. Josimar diz para Clovis que tudo isso que ele está contando para ele é muito importante. Eles têm que tentar montar esse quebra-cabeça antes de indiciar alguém. É porque nós estamos lidando com gente muito importante, né? Não só muito importante, mas de muita grana também. E o amigo sabe como isso pesa. E ainda por cima nós não temos o corpo da vítima.
Clovis pergunta se eles conseguirem todas as provas que houve um assassinato naquela praia, se eles não conseguiriam uma exumação do corpo daquele cadáver. A exumação não seria tão difícil, mas será que os vermes pouparam os lindos olhos dele? Nesse ponto o doutor tem razão. Josemar diz que eles poderiam armar uma farsa, apenas para desestabilizar as pessoas que estão envolvidas nessa história. Clovis pergunta como eles poderiam fazer isso. Josemar pede para Clovis contar tudo o que ele sabe para eles montarem esse quebra-cabeça. Orestes conta para Suzane que ele mandou apagar tudo que o detetive andou gravando naquele apartamento. Suzane diz mandou, e Orestes diz que para ele seria muito constrangedor que elas fossem ouvidas perante um tribunal. Suzane diz que seria para ela também. Orestes diz que as fitas poderiam incriminar eles, ou pelo menos levantar alguma suspeita contra eles dois. Você sempre faz tudo certinho, Orestes, isso é incrível. Incrível foi você ter se apaixonado por aquele safado. Ela diz para viver suas fantasias. Mas aquela fantasia estava ficando verdadeira demais. Você ia me trocar por ele. Suzane diz que nunca pensou nisso. Orestes diz que é mentira. E Suzane diz que Ralph nunca significou nada para ela. Não significa agora, porque ele está morto. E Suzane diz que ele não deveria ter feito isso. Eu só mandei darem aquela surra nele, Suzane. O resto quem fez foi você. E muito bem feito, por sinal. Quanto a isso, eu até me orgulho de você. Suzane até ri da estratégia de Orestes. Jeremias diz para Rafaela que ele quer falar com ela sobre a história da arma dele ter ido parar nas mãos do Marcos. Sobre a história da morte do Dr. Fausto também. Ela olha para Judite e diz, você tinha que contar, né? Jeremias diz que isso é um assunto muito sério para Judite ter que estar escondendo dele. Otávio pergunta para Rafaela por que ela nunca contou isso para ele. E Jeremias pergunta por que ela nunca contou isso para o delegado Valdir. Ela tem a cara de pau de dizer porque ela estava apaixonada pelo Marcos. Tá aí, tio, um belo motivo. Ela não denunciou o maledito por amor. Rafaela diz para ele não fazer uma cena de ciúmes agora, porque isso já acabou. Agora o que interessa é a segurança do tio Jeremias. Jeremias diz, está bem, agora me fala, como é que você sabe que a Marieta deu a minha arma para o maledito me atirar? Porque naquele dia, quando eu abri minha janela, eu vi o Bruno Mezenga com uma coisa embrulhada num pano. Só que na hora não imaginei que pudesse ser a sua arma. Jeremias pergunta por que ela não contou para ele. Porque o senhor estava tão irritado com a Marieta que eu não queria colocar mais lenha na fogueira. E depois o avião dele já tinha ido embora. Como é que eu ia saber que ele ia tocaiar o senhor no cafezal? Ele pergunta para Rafaela como é que Bruno poderia saber onde é que ele estava naquele cafezal. Sei lá, tio, ele deve ter seguido o senhor à distância, não deve ser difícil fazer isso. E se escondendo entre os pés de café. Jeremias diz que não é possível uma coisa dessas, e Otávio diz para Rafaela que essa é uma acusação muito grave. Eu sei, eu também vou arcar com as consequências por ter dado aquela arma para o filho dele. Jeremias diz, está bem, eu vou acreditar no que você está falando, Rafaela. Ué, mas não foi o senhor mesmo que disse que viu Bruno Mezenga lhe atirando no cafezal? Jeremias diz que é verdade, que ele falou isso, mas só ele sabe o que foi que ele viu naquele cafezal. Rafaela dá um olhar maligno para ele e pergunta se não foi o Bruno. Eu não tenho muita certeza, mas agora eu tenho. Jeremias diz que ele acaba de perder uma sobrinha muito querida, mas se referindo a Rafaela pela decepção que ele teve com ela. E Rafaela pensa que ele está falando sobre a Marieta. Jeremias manda ninguém falar nada para a Marieta porque isso é um assunto só dele. Lia acaba soltando para a dona Ana que a Luana foi uma desgraça na vida do pai dela. Isso sim. Dona Ana se aborrece e pergunta para Lia se o Aparício foi uma desgraça na vida dela. Não, claro que não, né, dona Ana? Mas eu amo Aparício. E só você pode amar? Lia fica calada. Quitéria diz para o senador que foi Chiquita que fez a janta dele. Chiquita aparece na hora da boa noite para ele. Rosa confessa para Liliana que ela anda procurando emprego. Ela diz que não pode mais ficar trancada nessa casa pensando nas angústias dela. Eu não estou a fim de viver às custas do seu pai para o resto da vida. O senador diz para Chiquita que ela não deveria ter voltado. Ela diz que só veio fazer a janta dele e ele diz que ela não deveria ter se dado ao trabalho. A dona Quitéria disse que o senador não anda comendo.
Ele diz que é provavelmente que ele ainda não se adaptou ao tempero da Dona Quitéria. Então agora eu já ensinei para ela como fazer as coisas que o senhor gosta. O senador pergunta como ela está e se ela já arrumou outro emprego. Já sim, senhor senador. Fique sossegado comigo, eu estou muito bem empregada na casa de um outro político como o senhor. Só que lá não é um cubículo como aqui, onde o senhor mora. Ele pergunta, como assim cubículo? Sabe que nesse ponto a sua mulher, Dona Rosa, tinha razão? Ele pergunta do que ela está falando. Um senador da República morando num apartamento desse é o fim da picada, não é mesmo? O senhor não concorda comigo, não? Ele diz que não concorda porque ele gosta. Chiquita diz que tem muita gente igual a ele, mas que desfruta de coisas muito melhores aqui em Brasília. Ele diz que não se preocupa com essa gente. Chiquita diz que aonde ela trabalha agora as dependências dos empregados dá 2 vezes esse apartamento. Ele diz 2 e ela diz para comportar a criadagem que trabalha lá. Você veio aqui para me dizer isso? Ela diz não, eu vim aqui para lhe ver, senador. Eu pensei que essa história tivesse acabado, Chiquita. Ela diz como acabar se ela nem começou. Ele diz que não é nem para começar. Não sou mais a sua empregada, senador. Chiquita, me perdoe, mas você não deveria ter vindo aqui. Ela pergunta qual seria o sentimento de culpa dele, já que ele está separado da mulher dele. Você não tem o direito de alimentar esse sentimento que você diz sentir por mim. Ela diz que esse sentimento tem nome, é amor. Não, Chiquita, não é amor, isso não teria cabimento. Ela pergunta o que é então. Ele diz respeito e admiração, aliás, uma admiração um pouco acessível, eu acho. Ele diz que não tem nada para oferecer para ela e dá boa noite. Ela sai toda desconcertada. Quitéria diz, coitadinha da Chiquita, senador, essa menina tá maluca pelo senhor. Ele não fala nada. Jeremias conversa com Judite. Ele chora e diz que o que dói nele é pensar que a Marieta pode ter armado o Bruno Mezenga para matar ele. E se isso for verdade, o mundo acabou para ele. Eu não vou acreditar em mais ninguém nessa vida maledita. Judite diz que ele precisa tirar essa história limpo. Está bem, eu vou conversar com ela. Judite chora com pena de Jeremias. Dona Ana pergunta para o Heré que tromba é essa. Zé do Araguaia diz que se ele não segura ele, ele embarcava de novo. Dona Ana pergunta para o Heré se ele está pensando que é passarinho. O Heré queria voar. Marcos pergunta para Bruno se ele sabe se a Lia se casou com aquele violeirozinho com comunhão de bens. Bruno diz que Lia não falou nada para ele a respeito disso. E não seria legal saber, pai? Bruno olha para a cara de Marcos. Marieta diz para Judite que ela não vai levantar agora. Judite pergunta por quê, se ela está com medo de alguma coisa. Marieta fica olhando para Judite bufando e se levanta e diz que ela não está com medo de nada. Judite pergunta para Marieta se aquela história não tem nada de verdade. Tem? Marieta diz que se tivesse ela não estaria mais nessa casa. Judite manda ela contar isso pro tio dela. Marieta diz que se Jeremias está acreditando nessa história é porque ele não conhece ela. Judite pergunta se ela tem como provar que é mentira. Você não pegou mesmo naquela arma? Você não deu ela para o Bruno? Marieta diz que quem costuma mentir nessa casa é ele, o Jeremias. Ele que me fez acreditar que viu o Bruno no cafezal para atirar nele. Vai ver que ele viu mesmo, né? Marieta fala com raiva que Jeremias não viu, não. Ele está mentindo. Disse que o preço do perdão dele era para ele não acusar o Bruno. Era eu esquecer ele de vez. Judite pede para ela não falar assim do tio dela. Ele gosta tanto de você, mas o ódio que ele sente pelos mezengas é maior do que tudo nessa vida, dona Judite. O ódio dos mezengas por ele também. Mas não foi o Bruno que fez isso. Nem fui eu que peguei naquela arma. Imagina que eu ia entrar no quarto do tio para pegar aquela espingarda. Judite confessa que Jeremias está pensando que pode ter sido ela. Eu acho melhor você se explicar com ele. Marieta diz que ela não vai explicar nada. Se ele abrir a boca para acusar ela, ela não fica mais nem um minuto nessa casa. Judite pergunta se ela vai voltar para junto do pai e do filho dela. Ela diz que não, ela vai cair no mundo. Jeremias diz para Rafaela que ele não se conforma com a história que ela está contando, que a Marieta deu arma para o Bruno matar ele. Ela pergunta quem mais poderia ter feito isso. E foi você mesmo que deu arma para o filho dele matar o Dr. Fausto? Foi eu assumo a minha culpa. E você tá sabendo que você vai ter que se explicar com o delegado Valdir. Eu já disse que eu assumo a minha culpa, tio. Judite diz para Jeremias na frente de Rafaela e Otávio que a Marieta disse que não dormiu bem e ela não quer se levantar agora. Eu vou lá falar com ela e é melhor que eu faça isso sozinho.
Jeremias entra no quarto de Marieta e ela pergunta o que foi. O teu tio precisa conversar muito com você. O senhor pode falar que eu estou lhe ouvindo, tio. Jeremias fica sorrindo sem saber por onde começar, e Marieta fica olhando séria para ele.